Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade. Vamos falar de fígado, as vias biliares e o pâncreas, só que mais especificamente o pâncreas exócrino, que está correlacionado ao sistema digestivo. Bom, vamos começar com a alteração do pâncreas, então. Relembrando, né, que eu tenho pâncreas exócrino e pâncreas endócrino, ok? A expressão mais grave, né, de uma alteração no pâncreas exócrino é a insuficiência pancreática exócrina, tá? Em que vai ter diminuição, né, ou não produção das enzimas digestivas, lipases, amilases, proteases, que quebram as macromoléculas que a gente digere, facilitando, efetivando, então, a absorção dessas substâncias no intestino delgado, né? Mais especificamente, em sua maioria, no intestino, no duodeno, tá? Já as alterações do pâncreas endócrino, né? A doença mais conhecida é a diabetes. A gente vai estudar isso mais no sistema endócrino, ok? Então vamos relembrar um pouquinho aqui. O pâncreas, né? É um órgão que ele é anfícrino, ok? Tem tanto função de glândula exócrina como glândula endócrina, tá? E ele, na sua função exócrina, secreta, então, proenzimas que vão ser conduzidas, né, para o duodeno, para quebrar os compostos alimentares, aonde tem a melhor absorção, tá? E a saída dele, né, do suco pancreático, como a gente diz, é a mesma saída do colédoco, ou seja, é o mesmo buraquinho por onde é excretado o bile, que você tem a sua principal função quebrar gordura, e as enzimas pancreáticas que quebram outras substâncias alimentares. Qualquer coisa que eu tenho de obstrução aqui, né, na luz do duodeno, pode dar, então, alterações pancreáticas, tá? E alterações biliares, beleza? Dessas alterações, né, dessas alterações aqui no ducto, obstrução, pode ser por uma enterite, uma duodenite, pode ser por neoplasia, podem ser por cálculos biliares, ok? Então, tudo que tiver de problema aqui, eu posso ter acúmulo, né, refluxo dessas enzimas, e aí elas começam, então, a autodigerir o próprio tecido, tá? Das alterações, né, que a gente tem no pâncreas, podem ser alterações congênitas, né, alterações no desenvolvimento do embriãozinho que vai apresentar sinais clínicos quando o animal ainda é filhotinho. E dessas podem ser a hipoplasia, né, em que eu tenho estruturas menores, primitivas, tá? Até mesmo produzindo alguma coisa das proenzimas, das enzimas digestivas, mas com a menor funcionalidade. Ou a atrofia, em que não há estrutura pancreática, né? Ou as estruturas são extremamente primitivas, sem produção das enzimas, levando então à insuficiência pancreática exócrina, que é o mais grave da doença pancreática. Aqui no esquema, ó, a gente tem, né, um estômago seguindo o duodeno, e ali, ó, entre o estômago, o duodeno, ali no mesentério, eu tenho, então, um órgãozinho lobulado, róseo, né, de consistência macia, tá? E ele vai desde o final da curvatura maior do estômago até ali a porção finalzinha do duodeno, tá? Se eu tenho essa estrutura diminuída, atrofiada, hipoplasiada, eu tenho uma maior visualização do mesentério, né? E óbvio que uma menor quantidade celular, levando à sua hipofuncionalidade. Então, quais são as apresentações clínicas de um animal com hipoplasia, né? Ou aplasia pancreática? Eu vou ter um animal que não vai ter um bom desenvolvimento, lembrem-se, é um animal filhote, onde há uma maior necessidade, né, nutracêutica. Há uma necessidade maior de proteína, maior de gordura, maior de vitaminas. Por quê? Porque tudo no organismo desse animal está maturando, está evoluindo, está crescendo. Então, gasta mais energia. Se gasta mais energia, requer uma nutrição melhor, né? E se eu tenho um pâncreas hipofuncional, a absorção de nutrientes vai ser prejudicada. Então, vai ser sempre um animalzinho mais raquítico,
né? Com a qualidade do pelo não tão bonita, às vezes não apresentando qualidade, né? E características das raças inerente, vai sempre apresentar uma anemia persistente, ok? Né? Dificultando, então, o seu desenvolvimento. Aqui, ó, né, pelo artigo, era um pastor alemão de 8 meses, com nada de característica de um pastor alemão, a não ser a cor, né? Olha como ele está bem magrinho, os ossos bem proeminentes, né? As vértebras ali, o pelo feio, né? O pelo de pastor alemão é uma coisa muito bonita, um animal com atrofia muscular, tudo isso pela falta de nutrição por conta da falta das proenzimas produzidas pelos ácidos pancreáticos, tá? Então aqui, ó, tem uma foto real, né? O estômago com suas vilosidades, cai aqui no duodeno, e aqui só a cabeça do pâncreas está hiperplasiada na tentativa de produzir a quantidade fisiológica dessas proenzimas. Mas só ela não dá conta. Você vê que todo o restante, né, o corpo e a cauda do pâncreas, bem fininho, né, bem atrofiadinho. Na microscopia, nessa porçãozinha aqui atrofiada, ó, os ácidos pancreáticos nem se formam, né? A gente tem estruturas primitivas, tá? Presença de núcleo com quase nada de citoplasma, e aqui um pseudoácido pancreático, né? Então, na tentativa de formar uma estrutura que é assim, ó, tá? Isso é a histologia de um pâncreas, né? Eu tenho as ilhotas de Langerhans, que são produtoras de hormônios endócrinos, né? Insulina, glucagon, tá? Somatostatina. E aqui eu tenho os ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela produção das proenzimas. Então, aonde era para ser rosinha, nesse corte aqui, eu não tenho nada. Eu tenho resquício de uma célula com os núcleos, né? E nada de produção de proenzima. Processos inflamatórios do pâncreas, né? Nós chamamos de pancreatites, tá? Pode ser aguda, em que há uma grande necrose. Normalmente, essa pancreatite aguda, ela tem cunho alimentar, né? Ou uma obstrução severa ali do esfíncter de Oddi, que a gente viu, da saída, né? Da excreta pancreática. Ou pancreatites intersticiais crônicas, né? Quando eu falo intersticial, significa que esse processo inflamatório está advindo de quem? Está advindo dos vasinhos do tecido conjuntivo que sustentam as células, né? O parênquima pancreático. Então, consequência de um processo infeccioso sistêmico, tá? E a calculose, né? Que leva a uma necrose pancreática aguda, tá? Pancreatite crônica pode ser também por neoplasia, né? Neoplasia de cunho crônico, em que vai tendo destruição, alteração das células pancreáticas e, óbvio, alteração também do que ela produz, tá? Em vez de eu ter uma diminuição, né? A pancreatite aguda, eu vou observar um aumento, uma hiperemia, né? Então, tem edema, tem hiperplasia, tem hiperemia, né? E isso altera, sim, a produção. Só que o processo inflamatório, a pancreatite, ela gera muita dor, né? Além do animal apresentar um emagrecimento progressivo, mesmo comendo muito bem, ele começa a sentir dor abdominal, tá? Febre alta, né? Alteração na característica das fezes, né? Nessa fase mais aguda ele pode apresentar algumas diarreias, vômitos, tá? E o que a gente vê é isso aqui, ó, um pâncreas normal, fisiológico, anatômico, né? Notem que o estômago é praticamente do mesmo tamanho, então é um animal mais ou menos do mesmo tamanho. E olha aqui como está bem mais aumentado, bem mais vermelho. Esse aqui um pouco mais grave, né, em que eu tenho essas áreas pálidas com necrose, tá? Isso aqui macroscopicamente pode ser uma necrose aguda, como pode ser também processo neoplásico, carcinoma do pâncreas exócrino, tá? E aí a microscopia é quem vai fazer essa diferenciação, ok? Para se diagnosticar, né, é óbvio que se for processo inflamatório, vai ter alteração no leucograma, né? E a gente também precisa de um perfil bioquímico pancreático.
Então, a gente sempre vai pedir uma lipase, uma amilase, né, correlacionando isso ao pâncreas, tá? As neoplasias do pâncreas, né, elas podem ser similares ao processo inflamatório necrótico agudo, como pode ser similar também a uma hiperplasia nodular. Então, imagina aqui, ó, esse pâncreas aqui está com uma hiperplasia na tentativa de suportar toda a produção do pâncreas, tá? Mas eu posso ter essas hiperplasias multifocais. E elas podem se confundir, principalmente nos exames de imagem, né, como ultrassom, com o processo neoplásico, ok? Para diferenciar só com a microscopia, ou aspirativa ou histopatologia, tá? E é óbvio que, se eu tenho neoplasia do meu pâncreas exócrino, né, na fase inicial do processo neoplásico, em que há proliferação daquelas células neoplásicas, eu vou ter uma maior produção das proenzimas, tá? Fazendo com que esse animal possa ter um ganho de peso, né? Na fase mais crônica, como já vai ter alteração genética, morfológica e funcional dessas células neoplásicas, evolui então para diminuição na produção das proenzimas, levando então ao emagrecimento, desnutrição do animal. Já as neoplasias do pâncreas endócrino, né, só para a gente meio que relembrar, eu posso ter um excesso na produção de insulina, um excesso na produção de glucagon e, óbvio, que alteração nas suas funções, tá? A função da insulina, né, é jogar o glicogênio que está circulando para dentro das células, né? Células hepáticas, musculares e nervosas principalmente. E se eu tenho um excesso na produção de glucagon, eu vou ter um excesso, então, de retirada do glicogênio, fazendo uma hiperglicemia contínua, permanente, tá? Aqui eu tenho a hiperplasia nodular, tá vendo? Nódulozinhos multifocais, provavelmente aqui por um processo inflamatório. Olha como ele está bem vermelhinho, né? Bem hiperêmico. E aqui eu tenho um carcinoma acinar ou um carcinoma exócrino pancreático, tá? Alterações do fígado e das vias biliares, né? Vamos relembrar um pouquinho aqui de como é a organização morfofuncional do fígado, tá? O fígado, ele é um órgão que ele é metabolizante, tem inúmeras funções, né? Recebe muito sangue por conta dessas inúmeras funções. E ele é organizado, tá? Para melhor entendimento, né, morfofuncional, em lóbulo, e esses lóbulos são divididos em regiões acinares, ok? Mirna, que diabo é isso? Vamos lá. Aqui eu tenho uma estruturação de um lóbulo hepático, né? Uma estruturazinha didaticamente hexagonal, em que nas bordas desse hexágono eu tenho uma maior quantidade de tecido conjuntivo, e nesse tecido conjuntivo eu tenho então ali multilocalizado estruturas como a tríade portal ou espaço porta. Tríade. Então eu tenho obrigatoriamente 3 estruturas alocadas ali, tá? Eu tenho uma vênula, arteríola e ductus, ok? No centro desse lóbulo, eu tenho uma vênula ou veia centrolobular. Toda veia drena o sangue que já teve o seu oxigênio demandado às células. Toda artéria leva, carrega oxigênio ao tecido, ok? Então, significa dizer que a irrigação, a oxigenação de um fígado, tá? Ela é da tríade portal em direção à veia centrolobular. Então, eu tenho uma irrigação centrípeta para o centro, da periferia para o centro, ok? E entre esse tecido conjuntivo que sustenta, né, o parênquima hepático, eu tenho as minhas células, os hepatócitos, organizados em cordõezinhos, enfileiradinhos. Entre essas fileirinhas eu tenho o espaço de Disse,
aonde estão alocados os capilares sinusoides, que é por quem vai carrear o sangue que chega na tríade portal para ser drenado na veia centrolobular. Os hepatócitos têm a função também de produzir a bile. E um dos compostos da bile é a bilirrubina, que foi conjugada e agora, então, ela é uma proteína solúvel que vai ser excretada via biliar, tá? Se os hepatócitos que produzem a bile, então, ele vai ser drenado do centro para a periferia. Então, eu tenho uma drenagem biliar centrífuga, que foge do centro. Olha só, a irrigação hepática é centripetal, da tríade portal para a veia centrilobular. A drenagem da bile é centrífuga, do centro da veia centrilobular para os ductos biliares da tríade portal. Mirna, para que eu tenho que saber disso? Simples. Porque a partir disso, eu sei causas mais comuns quando eu vejo um padrão regional de lesão dos hepatócitos. Então, a primeira região é a região periportal. Aqui, ó. Está perto da tríade portal. A segunda região é a região médio-zonal. E a terceira região é a região centrolobular. Então, se eu tenho qualquer que seja a lesão, tá? Vamos pensar numa degeneração hidrópica centrolobular. Ou centrolobular e médio-zonal. Então, todo aqui o centro do meu hepatócito, do meu lóbulo hepático, está com degeneração hidrópica. Qual que é a principal causa da degeneração hidrópica? Não é falta de oxigênio, pela não manutenção da bomba de sódio e potássio? E aí fica fácil entender o porquê que eu tenho uma regionalização central dessa degeneração. Se o oxigênio chega aqui, é óbvio que esses hepatócitos próximos à tríade portal recebem uma quantidade ideal de oxigênio. Médio-zonal não, e centrolobular menos ainda. Então eu vejo degeneração e necrose centrolobular e uma degeneração menos grave médio-zonal. Agora, se eu tenho lesões periportais com processos inflamatórios aqui no espaço de Disse, né, ali nos capilares sinusoides, muito provavelmente esse processo veio da onde? Veio daqui, ó. Veio da região periportal. É um processo que pode ser infeccioso, sistêmico, e que está chegando ali via vascular para o fígado, tá? Então, a gente consegue, por conta dessas regionalizações acinárias, né, e a organização morfológica do fígado em lóbulo, entender um pouco a patogenia das coisas, da doença. Alterações no fígado, né, que a gente tem, são normalmente de cunho crônico, tá? Doenças agudas no fígado, a causa tem que ser muito severa, né? Se for hipóxia, tem que ser uma obstrução muito grave na artéria hepática, né? Ou uma perda sanguínea muito grande. Por quê? Porque é um órgão que ele é formado por células estáveis. Então, se eu tenho o hepatócito como célula estável, significa que na necessidade de, é uma célula que faz uma proliferação celular muito rápida. Então, ele tem uma boa capacidade regenerativa. E por isso que não tem, assim, problemas tão graves, agudos, no fígado, tá? Porém, essa capacidade de regenerar vem acompanhada de uma boa fibroplasia. Então, por mais que ele regenere, mas se a causa daquela alteração perdurar, permanecer, ele vai tendo, então, formação de tecido fibroso ao redor, isolando aquele centro de regeneração, ou seja, onde está tendo problema no meu fígado, tá? Se eu tenho problema de escoação da bile,
Se eu estou tendo obstrução do colédoco, se eu estou tendo obstrução, né, do esfíncter de Oddi por algum problema entérico que seja, ele adapta fazendo uma hiperplasia, ou seja, aumenta a quantidade dos ductos biliares. Na tentativa de quê? De melhor escoar a bile. Por quê? A bile acumulada dentro do fígado vai ser absorvido pelos capilares sinusoides e vai demandar para a corrente sanguínea periférica, causando, então, icterícia, tá? E a bilirrubina em excesso circulando, ela é tóxica. Essas obstruções dos ductos a gente chama de colestase, tá? Estase de bile nos ductos e sempre evolui para icterícia. Se é por obstrução, pós-hepática. Se é por processo inflamatório no fígado, hepático. Nomenclatura das alterações, no geral do fígado é hepatite. Se eu sei que é pelas vias biliares, né, que começou o processo inflamatório, ou seja, eu tenho alguma obstrução ou uma doença entérica que está ascendendo pelo colédoco, então eu vou ter um processo inflamatório primário na tríade portal, mas ao redor dos ductos, então colangio, hepatite, aí os hepatócitos ali periportais vão sofrer as consequências primeiro. Se eu tenho um processo inflamatório da bolsa biliar, né, da bile, colecistite, tá? E se eu tenho processo inflamatório do ducto, colangite, tá? Primeira lesão e a mais importante que a gente tem no fígado, né, são duas, é a esteatose e o fígado em noz moscada, ou seja, uma congestão dos sinusoides por conta de um refluxo excessivo de sangue pela veia cava, insuficiência cardíaca congestiva direita. Ou o ventrículo direito não está tendo força contrátil, ou eu tenho estenose da artéria pulmonar, então não está demandando o sangue todo do ventrículo direito para o pulmão, ou eu tenho alguma falha na minha válvula tricúspide. Qualquer que sejam dessas causas, o sangue vai acumular no átrio e vai refluir pela veia cava. Refluindo pela veia cava, ele tende a acumular nos órgãos cavitários, aonde o fígado é o maior detentor de sangue, 25% do sangue, né, que o coração bombeia, vai para o fígado, e aí, então, eu tenho uma congestão dos vasos sinusoides, dos capilares sinusoides, e a gente chama tecnicamente isso de fígado em noz moscada. Por quê? Ele vai ter uma palidez dos hepatócitos pela hipóxia, né, sangue estático não oxigena, e o espaço sinusoide fica, então, mais vermelhinho, mais coradinho, tá? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. As bolotinhas mais escurinhas são os espaços sinusoides e o mais pálidozinho de permeio, né, como aqui na noz moscada, é a degeneração dos hepatócitos. Hemorragias no fígado não são tão comuns, né? Ele tem uma cápsula bem protetiva, uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, né? Ele fica bem escondidinho debaixo da costela direita, então não é tão fácil de traumatizar. Mas, normalmente, quando tem hemorragia, né? Uma das causas mais comuns são os traumatismos, tá? Atropelamento, chute, enfim. E aí a gente vê grande quantidade de sangue na cavidade abdominal com ruptura da cápsula e do parênquima. E a hemorragia é muito profusa, né? Porque é um órgão com muita carga sanguínea. Alterações circulatórias que a gente pode ter são as telangiectasia, né? Ou os shunts, tá? O que é telangiectasia? Gente, nada mais é do que uma dilatação vascular, como se fosse uma varize nos capilares sinusoides. E aí, aonde é mais dilatado, acumula mais sangue e marca de mais escurinho. Não tem nada de patológico nisso, tá? É só uma vasodilatação, né? Uma perda de resistência vascular. Mas ninguém vai pegar um fígado assim na gôndola, tá? Olha lá. Beleza? Só é feio, né?
não é comercial. E outra alteração circulatória que a gente tem são os shunts, desvio portossistêmico, ou seja, a veia porta, né, ela faz comunicações com as artérias hepáticas, desviando, misturando sangue arterioso com sangue venoso. Então, você tem uma vasodilatação, né, com uma alteração oxigenativa bem grave no fígado, já que ele tem inúmeras funções, é um órgão extremamente metabólico, precisa de muito oxigênio, e aí ele começa, então, a sofrer degeneração, da degeneração, processo inflamatório, e a tendência dele evoluir para cirrose. Isso aqui são nódulos regenerativos, né, por lesões, por hipóxia persistente. Olha os vasos como ficam bem engurgitados aqui, ao redor do fígado. E aí você tem, por conta dessa diminuição de oxigenação, porque está misturando sangue arterioso com sangue venoso, uma alteração crônica, permanente, que vai evoluir para a lesão final, né, que é a cirrose hepática. Tá? A colelitíase, né? Tíase é sempre sufixo de cálculos, tá? Cálculos aonde? Na vesícula ou nos ductos biliares. Isso vai levar a uma obstrução, né? Total ou parcial. Pode fazer ruptura dos ductos. Dependendo da estrutura desse cálculo, pode romper parede da vesícula biliar. E aí a gente vai ter, então, alterações cavitárias, como a peritonite química, tá? Tanto urina, como suco pancreático, como bile caindo na cavidade abdominal, a gente vai ter, então, alterações ali na superfície, né? O suco pancreático vai começar a quebrar tudo quanto é gordura que está ali, assim como a bile, e a gente tem, então, o que a gente chama de necrose gordurosa, tá? Saponificação. Ó, aqui um ducto, né? Bem dilatadão, bem grandão de um fígado, cálculozinho lá dentro. Normalmente eles são amarelo esverdeados, porque pigmenta, né, com a bile. Aqui vários outros, tá? Em humanos eu sei que a gente faz a retirada total da vesícula, né? Em animais, não sei dizer para vocês se o tratamento é assim. Mas um dos sinais clínicos observados no nosso bichinho é a icterícia pós-hepática, tá? Se é icterícia pós-hepática, é óbvio que eu vou ter aumento na bilirrubina total, aumentando, né, a sua fração conjugada, tá? A sua fração direta. As hepatites tóxicas e metabólicas. Ano passado a gente teve caso bem sério, né, com morte de inúmeros cavalos aqui na nossa região, por conta de ingestão de uma aveia contaminada com sementes de crotalária, que é uma leguminosa, tá? E ela tem nas suas sementes, nas suas folhas, né, nos seus caules, uma quantidade variável de alcaloide pirrolizidínico. E o alcaloide pirrolizidínico, ele causa uma demanda alterada de oxigenação e faz uma fibrose hepática com outras lesões todas, tá? Esse alcaloide, ele tende a acumular dentro dos hepatócitos, ok? Então, ele pode apresentar lesões até mesmo meses depois que o animal parou de ingerir essa planta. O senécio, que é uma mini margaridinha, mas a gente não tem aqui na região, tá? É muito comum lá no Rio Grande do Sul, tem essa mesma característica, ok? Tem esse mesmo composto acumulado na planta. O senécio, ele é mais tóxico para os bovinos e menos susceptível para os pequenos ruminantes. E a crotalária é bem tóxica para os equídeos, tá? Outras plantas hepatotóxicas que a gente tem a lantana câmara, né, que faz necrose hepática por obstrução dos ductos, né? A lantana, ela tem um pouquinho de saponina na sua composição, assim como a braquiária, tá? Cestrum levigatum também faz necrose hepática, uma necrose hepática um pouquinho mais crônica. Outras toxinas, né, que não de plantas, a aflatoxina, tá?
E a aflatoxina é uma toxina fúngica, né, uma micotoxina, normalmente produzida pelo aspergillus, tá? E essa aflatoxina, ela tem a capacidade, então, de lesionar, levar a hepatite, degeneração e necrose hepática também, tá? Aqui, ó, a gente tem a crotalária, chamada também de viso de cascavel, né? À toa que o nome dela é crotalária, né? Na hora que a vagenzinha tá madura, que as sementes estão madurinhas, você balança, parece o barulhinho da cascavel, por isso que o nome dela é crotalária, né? Cascavel é crotalo. Aqui a lantana, é uma plantinha que gosta de nascer beirando ali curral, né? Chamada também de chumbinho, por conta das suas frutinhas, tá? Ela tem saponina, em menor quantidade que a braquiária, mas também pode causar degeneração e necrose de hepatócitos periportais. Aqui o senécio, né, a mini margaridinha lá do Rio Grande do Sul. E a braquiária, né, que tem grande quantidade de saponina litogênica da braquiária. E a alteração da braquiária, né, a lesão hepática causada pela braquiária, ela acontece por 2 motivos, tá? Todo mundo sabe que a intoxicação por braquiária leva à fotossensibilização, né? O animal apresenta áreas de queima na pele, tá? Queimaduras estimuladas pelo sol. Então, o que acontece? Como toda planta, a braquiária é verde, tá? E toda planta verde que tem clorofila, o animal ingere essa clorofila, vai lá para o rumen, lá no rumen essa clorofila ela é quebrada, fermentada em filoeritrina. Essa filoeritrina, tá? Essa proteína, ela é fotossensível. Então, na hora que ela tem contato com raios ultravioletas, né, no tecido do animal, ela estimula o processo inflamatório e causa, então, aquela dermatite, tá? Só que, normalmente, a filoeritrina vai lá para o fígado e ela é excretada via bile. Então, os hepatócitos metabolizam, conjugam com alguma coisa e ela é um dos compostos excretados pela bile. Até aqui, tudo normal. O que acontece com a braquiária? Quando o animal ingere a braquiária, a tal da saponina litogênica forma cristais que obstruem os ductos hepáticos. Se eu tenho obstrução no ducto hepático, não vai excretar a filoeritrina, porque não vai excretar a bile. E aí ele está comendo braquiária, ele está comendo braquiária, ele está comendo braquiária, vai obstruindo maior quantidade de ducto, e essa filoeritrina, que era para ter sido excretada, vai ser reabsorvida junto à bile que não foi excretado, vai para a corrente sanguínea periférica, e na ação de exposição solar nas áreas despigmentadas, principalmente dos animais, ela causa, então, aquela lesão de queima, com descamação, né? Com eritrema, que a gente chama, tá? Então, ó, o problema da braquiária é que tem clorofila, que vai ser quebrada em filoeritrina, só que pela obstrução da saponina lá nos ductos hepáticos, a filoeritrina, que é a substância fotossensível, não vai ser excretada e ela acumulada na periferia sanguínea leva, então, a lesão de queima, tá? Outra lesão que a gente tem, né, de esteatose hepática, ou lesão metabólica, é a esteatose hepática, degeneração gordurosa severa, tá? Pode ser por deficiência de proteína. Lembra que quem carreia a bilirrubina para o fígado metabolizar são proteínas, principalmente a albumina, tá? E se eu não tenho proteínas de característica lipotrófica, né, que adere, como metionina, inositol, colina, vitamina B, várias vitaminas B, né, que ajudam na aderência da bilirrubina à albumina, então não vai ter carreamento, não vai ter o quê? Metabolismo, não vai ser excretado, vai aumentar
sua concentração no sangue vai corar. Pode ser por hipóxia, se não tem oxigênio, não tem metabolismo, se não tem metabolismo, não tem produção de proteína. Pode ser por excesso de colesterol, ou seja, aumento na demanda de quê? Aumento na demanda de gordura, né? Na demanda de recepção. Se tem muita gordura para o fígado metabolizar, ele não vai conseguir metabolizar tudo. Ele tem outras 1000 funções. O que ele conseguir metabolizar vai ser excretado e o que ele não conseguir metabolizar vai ficar lá dentro, acumulado, dentro do hepatócito, tá? E pode ser por aumento na síntese lipídica, ou seja, desarranjos metabólicos em que o animal começa a ter uma lipólise, né? Um aumento na quebra das gorduras de armazenamento. E aí vai ser a mesma patogenia de excesso de gordura na dieta ou excesso de colesterol, tá? Normalmente, doenças, né, associadas é a diabetes, em que aumenta o colesterol, em que aumenta a lipólise, a acetonemia bovina, tá? Então, o animal obeso parou de ingerir, o organismo começa a quebrar gordura de armazenamento. Corticoide terapia em altas doses, sem desmame, períodos prolongados, ok? O corticosteroide, ele faz lipólise também. Inanição, se está sem comer, vai ter que tirar gordura de algum lugar e vai ser da gordura armazenativa. E dietas policarenciais, ou seja, o famoso fubazão, né? Na fazenda é muito comum a gente ver o povo dando fubá para os cães. Se você coloca miúdo, pulmão, né? Baço, rim, coração, não tem problema, porque você tem equilíbrio de proteína e carboidrato. Agora, o fubá sozinho, gente, ele é milho. Milho é ácido graxo e carboidrato, é energia, não tem proteína. Então, vai entrar o quê? Na deficiência proteica, o animal come isso o resto da vida, ele vai ter esteatose hepática o resto da vida, que vai evoluir para hepatite, que vai evoluir para cirrose, tá? Então, deficiências proteicas na alimentação crônica levam à cirrose. Outra doença hepática metabólica que a gente tem é muito comum, lipidose hepática felina, tá? Restrição alimentar, o animal por algum motivo parou de comer e é gordinho, gato castrado de dentro de casa. Vai ter uma maior lipólise, maior mobilização de gordura, né? Comprometendo o quê? O metabolismo hepatocelular. Então, tem uma parte que é metabolizada, a maior parte não, porque ele não pode parar suas outras funções, e aí você tem um acúmulo, então, desse excesso de gordura no fígado. Nos felinos, isso é muito rápido, tá? É de 2 a 3 dias. Por quê? Porque o metabolismo deles é extremamente mais acelerado do que das outras espécies. Sinais clínicos: vômitos, anorexia, porque gera dor, emagrecimento progressivo e uma icterícia bem rápida, tá? Recomenda-se que, se o gato está há 2 dias sem comer, ou você forneça qualquer coisa, estimule, danoninho, atum, qualquer coisa, ou você leva para a clínica para ele ser sondado e fazer alimentação via sonda, tá? Gato, principalmente obeso, não pode ficar sem comer, ok? Evolui muito rápido para a lipidose e ela é extremamente grave e letal para os felinos. Na macro, a gente vê hepatomegalia, o fígado pálido, né? A gente observa lipidose hepática difusa e acentuada com icterícia e perda do tecido adiposo armazenativo. Já nos ruminantes, a gente chama de cetose bovina e toxemia da prenhez nos pequenos ruminantes, tá? Principalmente ovelha. Então, vamos lá. São animais com alta produtividade na fase, né? Seja a vaca de alta produção leiteira, seja uma cabra ou uma ovelha de alta produção leiteira, enfim, ela está na sua fase de melhor produção. É um animal que tem uma alimentação bem acima do ideal, então são animais com score gordinho, né? E fase final de gestação. Então, vamos lá.
O animal é gordinho, tem o metabolismo da produção do leite lá em cima e ainda está na fase de gestação. Quando esse animal vai entrar, né, na fase de parir, no pré-parto, ele para de comer. É fisiológico isso. Porém, esse animal tem uma reserva de gordura acima do ideal. O que vai acontecer? Mesma coisa, tá? Vai acontecer lipólise com depósito dessas gorduras nos hepatócitos. Sinal clínico pode ser de excitação, porque dependendo do quanto que os hepatócitos estão obstruídos, eles podem não conseguir excretar via biliar os metabólitos tóxicos. Então, o animal pode evoluir para encefalopatia hepática, tá? Apresentando cegueira, incoordenação, excitação, às vezes agressividade, depressão, ataxia, coma e morte. Na microscopia, não se sabe o porquê, mas nos bovinos, o acúmulo de gordura nos hepatócitos é na região acinar centro-lobular, tá? E nas ovelhinhas, na região periportal. E aí o que a gente vê é um fígado bem pálido desse jeito, com icterícia, né, dos tecidos conjuntivos, pálido amarelado, untoso, aumentado de tamanho. Na microscopia, os hepatócitos estão todos engurgitados, né, com grandes moléculas de gordura dentro aqui, ó. É um espaço porta com os hepatócitos quase que todos obesos, tá? E as hepatites infecciosas, uma das mais, né, comuns é a hepatite infecciosa canina, tá? Que é causada pelo adenovírus tipo 1, né? Acomete canídeos e urcídeos, ok? E esse é um vírus que ele tem totitropismo, né? Ele tem tropismo por vários tecidos, não só o fígado, tá? Apesar dele ser chamado, né, dele causar a hepatite infecciosa canina. Mas o vírus, ele adentra normalmente pela região aérea, né, oronasal, chega lá nos linfonodos, né, gânglio linfático, faz a sua proliferaçãozinha, né, e chega via sanguínea fazendo viremia, tá? Ele pode causar uveíte, pode causar lesão no nervo ocular, ele pode causar hepatite, ele pode causar nefrite, né, principalmente no endotélio do glomérulo, alterando a taxa, o início do filtrado glomerular, fazendo com que tenha proteinúria, beleza? Se eu tenho um alto índice disso no sangue, ele faz nefrite intersticial, alterando, então, funcionalidade dos túbulos. Cérebro, pulmão, né, linfonodos, ele faz uma falência generalizada, que pode levar a coagulação intravascular disseminada por conta das vasculites, e aí hemorragia para tudo quanto é lado, e morte, né? Se nas excretas tem eliminação do vírus, se esse animal tem proteção vacinal, né, proteção imunomediada, normalmente esse animal recupera e volta à sua vida normal. Agora, quando chega lá no fígado, eu tenho ali nos capilares sinusoides, né, no espaço de Disse, as células de Kupfer, que são o quê? Macrófagos. Qual que é a função do macrófago? Englobar e servir como célula apresentadora, né? Então, se eu tenho células de Kupfer protetivos ali, e eu tenho, né, um animal com proteção vacinal, os títulos, né, de... Não, desculpa, gente. E eu tenho um animal com baixo título de proteção, baixo título de anticorpo, né, o animal não foi vacinado, não foi protegido, esse animal vai ter ou hepatite, ou glomerulite, ou o que for de ite, tá? Muito severo, e vai entrar em morte por hepatite aguda. Agora, se eu tenho um animal que foi vacinado com altos títulos de anticorpos, né, anti-adenovírus tipo 1, qual que é a vacina? Aquela múltipla que a gente aplica, tá? Ele pode evoluir para hepatite crônica, e da hepatite crônica
ele evoluir para áreas de fibrose, porém ainda com uma manutenção, mesmo que menor, né, da função hepática, ou a gente nem percebe que esse animal está doente e passa e recupera sem apresentação clínica. Assim como todas as doenças que têm a possibilidade de proteção imunogênica, tá? Aqui a gente tem, ó, uma areazinha, né, que está degenerada, que está necrosada do fígado, né, evoluindo para uma fibrose. Aqui eu tenho hepatócitos com os núcleos bonitinhos, né, marrom, porque eles estão meio que fragmentados. E aqui, ó, tem um hepatócitozinho que o núcleo está estranho, tá vendo? Ó, o núcleo está pálido. Isso aqui é uma inclusão viral intranuclear de um adenovírus, tá? Já as doenças bacterianas, leptospirose, ela tem bom tropismo, tanto pelo trato urinário, como também pelo trato hepático, tá? As leptospiras todas têm possibilidade de infecção entre as espécies, é óbvio que tem, né, uma preferência, né, pela espécie da leptospira, tá? Então, a leptospira canícula tem melhor tropismo pelos canídeos, né? Pomona, muito comum nos cães também, pirogenes também, a rádio em bovinos, wolf em bovinos, porém, todas podem nos acometer as espécies todas de animal, tá? Só que eu tenho uma chamada de icterohemorrágica, que ela produz toxinas vasculotóxicas extremamente agressivas. Então, esse animal vai evoluir para hemólise hiperaguda, a evolução da leptospirose nele vai ser extremamente rápida e com mais ou menos 3, 4 dias esse animal está morrendo. E eu posso ter também, gente, acometimento de mais de uma espécie, tá? No meu animal. Então, assim, é importante, de novo, a gente vacinar, porque os animais, na vacina múltipla, tem algumas estirpes de leptospira e ela pode fazer proteção cruzada contra outras estirpes, né? Nós, humanos, não. Então, imagina, se a gente tem animal que é vacinado e ainda mesmo assim morre por leptospirose, principalmente quando é icterohemorrágica, imagina nós. Então, a icterohemorrágia, ela faz uma leptospirose aguda. Por hemólise, o animal morre pela hemólise. Então, icterícia pré-hepática, bem rápido, bem severo, matando o animal. O normal é evoluir para hepatite aguda, né? Em que o órgão vai estar bem congesto, vermelho escuro, a cápsula vai estar mais espessa, né, tendendo a uma irregularidade, o órgão vai estar mais firme e aumenta a visibilidade do padrão lobular. Por quê? Porque é na borda do lóbulo hepático que eu tenho tecido conjuntivo e ali vai ter maior concentração, óbvio, de células de defesa, tá? Salmonella, Escherichia coli, Clostridiums, todos podem também fazer lesão hepática, tá? Algumas salmonelas são extremamente tóxicas, né? Assim como as Escherichia coli, e afetam todas as espécies, tá? O Clostridium é porque ele produz endotoxinas. E aí podem fazer hepatite aguda, quando há quantidade de toxina produzidas, né? E levar, então, à morte, não só pela hepatite aguda, mas também de outras causas. Já abscessos hepáticos, a gente observa quando? Quando a gente tem embolização. Ou você tem uma ruminite, né? Porque o animal come grão demais, altera o pH, e aí o pH mais baixo faz ruminite química, e as bactérias ali do rumen entram para dentro, tá? Vão via porta lá para o fígado fazendo abscesso. Ou eu tenho animaizinhos jovens, recém-nascidos, que não tiveram o fígado curado, queimado, né? Com iodo, tá? E aí, o umbigozinho desses animais tem o úraco, e o úraco faz o quê? Liga tanto o umbigo na bexiga como o umbigo no fígado. E aí as bactérias ascendem por ali, levando então a abscessos hepáticos que podem fazer êmbolo para todo o sistema, tá? Das bactérias, né, que a gente tem por conta da ruminite,
Fusobactério necróforo e arcanobactério piogênio são os mais importantes, tá bom? E aí, ó, a cápsula fica bem espessa, o órgão mais firme, com abscessos, né, localizados e grande quantidade de pus, possibilitando, facilitando a embolização êmbolo séptico, né, desses agentes bacterianos. Qualquer uma dessas alterações, gente, que perdurar, tá? Que durar por anos, meses, eu posso ter evolução de cirrose. Cirrose é fígado terminal. Ou seja, ao invés de eu ter parênquima, hepatócitos, capilares sinusoides, tríade portal, eu vou ter fibrose. Fibrose é lesão irreversível. Necrosou, fibrosou, mineralizou, acabou. Não reveste mais. E aí o fígado perde parênquima, perde célula, porque foi tudo necrosado, destruído e substituído por tecido fibroso, colágeno e fibroblasto. Só que o fígado, como tem boa regeneração, os hepatócitos são células estáveis, ele tenta nas partes que não tem fibrose, proliferar, e aí prolifera em nódulos, prolifera para cima, né? E não para os ladinhos, tá? E a gente vê, então, nódulos de regeneração circundados por fibrose, tá? O que pode levar? Ingestão crônica de plantas tóxicas em pequenas quantidades, com baixas, as que a gente viu, braquiária em pequena quantidade, ou uma braquiária que produz uma menor quantidade de saponina, ok? Obstrução biliar, né, a colestase, fazendo fibrose periportal, sem que a causa seja sanada. Hepatites crônicas ativas, essas doenças infecciosas que a gente viu, tanto bacteriana como virais, tá? Mantendo a ativação do processo infeccioso. E alimentar com ingestão de comida desbalanceada, né? Falta de proteína, excesso de carboidrato, como o fubazão que a gente viu. Então, a manutenção de uma degeneração gordurosa no fígado vai evoluir com o tempo para cirrose, tá? Começa assim, ó, alguns nódulozinhos pequenininhos, outros maiores, mas olha como ele está aumentado, ó, isso aqui é a costela comprimindo, né? Então, você vê áreas hiperêmicas, a superfície está irregular, dá para ver que o fígado está bem mais rígido, né? Está bem pálido pelo processo inflamatório, pela fibrose. Começam a aumentar os nódulozinhos, tá? A vesícula tende a aumentar de tamanho porque está tendo obstrução, né, das vias biliares. Ó, os nódulos começam a ficar maiores, com áreas de hemorragia, né, mais pálido, até que por final ele vira isso aqui, tá? O que são essas bolas parecendo um cacho de uva? São os nódulos de regeneração dos hepatócitos tentando sobreviver, tentando manter a função, circundados por tecido fibroso. E aí um fígado que era um trem desse tamanho, vira uma coisinha assim. Porque onde você tem fibrose e necrose, você tem que perda de volume. Consistência, extremamente rígido. E aí tem que fazer o quê? A única coisa que dá para fazer é transplante. Na veterinária não existe isso, tá? É terminal, não tem o que fazer mais. Acabou. Ou faz transplante, ou não tem o que fazer. Na microscopia, olha como fica bem mais dilatado. Ó, isso aqui é uma região de tríade portal. Um processo inflamatório. Olha o tanto que eu tenho tecido fibroso aqui, tá? E isso vai alastrando, vai alastrando. Por último, as neoplasias, né? Primárias do fígado, colangioadenoma, tá? Então, neoplasia benigna dos ductos biliares, ok? Se é ducto, é exócrino, tá? Colangiocarcinoma, né, maligno, adenoma ou carcinoma hepatocelular, lembrem-se, o fígado produz muita coisa, né? Então tem a função de glândula, por isso o nome adenoma ou carcinoma, tá?
Hemangioma é extremamente vascularizado, então pode ter na sua forma primária neoplasia benigna de vaso sanguíneo ou neoplasia maligna de vaso sanguíneo. Problema dos dois, vai romper. E se rompe o fígado, hemorragia na cavidade, levando o animal a choque hipovolêmico hemorrágico. E inúmeras metástases, assim como o pulmão. O fígado é um bom voluntário, né, as metástases, porque o sangue circula muito ali, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho carcinoma hepatocelular, tá? Dos hepatócitos. Por que eu sei que é carcinoma? Porque faz essas áreas brancacentas com área pretinha, né, e de profundidade no centro, que é necrose. O que faz necrose rápido assim são os carcinomas. Aqui um colangiocarcinoma, vê que é amarelo, né? Então, neoplasia maligna dos ductos hepáticos, das vias biliares, tá? Aqui um hemangiomazinho. É benigno, mas é uma esponjinha frágil de sangue. Qualquer alteração na pressão, rompe. E aí, muita hemorragia cavitária. Por hoje era só. Aqui está o exercício de fixação para ajudar vocês, guiar vocês no estudo. Eu espero que a gente continue nesse ritmo bom. Beijos.